Então diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Agora no verso 13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Maravilhoso, né, meus irmãos? O louvor que nós cantamos, né? E eu não sabia nem que louvor ia ser cantado, mas fala de uma aliança, né? A aliança que Deus faz com o homem. E nosso Deus é esse Deus, é um Deus de conserto, de aliança, e é um Deus que se lembra daquilo que Ele prometeu. Diferente muitas vezes dos homens, né? Os homens às vezes fazem muitas promessas, e a gente vê, principalmente na política, né? As pessoas, quando estão ali se candidatando, eles prometem uma série de coisas, e muitas vezes a gente vê que no final eram só narrativas e não se cumprem as promessas. Mas não é assim com o nosso Deus. E nós vemos aqui na pessoa de Davi, né? Davi foi rei de Israel, e ele foi levantado, né? Davi tem várias fases, e é muito interessante a gente estudar a respeito da vida de Davi, porque a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas como é que pode ser isso, né? Como pode um homem como nós, e a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, né? Só que Deus olha para um homem, e na verdade Deus já olhou para Davi, menino, né? E encontrou um coração segundo o coração dele mesmo. Coisa maravilhosa, né? E Deus, Ele sempre teve uma aliança com o seu povo, né? Com o povo de Israel. E Deus sempre quis reinar diante do povo, sem intermediários, diretamente. Olha que cuidado que Deus quis ter com esse povo de Israel. Conduziu o povo no deserto, né? Alimentando esse povo, e nas dificuldades que se encontravam no deserto, tirava água até da pedra, né? Para as pessoas beberem, se saciarem. E os israelitas ali, naquela caminhada com Deus, eles ainda olhavam ao redor e queriam para si mesmo se identificar com as nações do mundo. E as nações do mundo tinham seus reis, então por que a gente não pode ter um rei também? E com isso, nem se apercebiam que estavam rejeitando a direção de Deus, né? É verdade que tinha ali o profeta Samuel na época deles, né? Que trazia, sobre Samuel estava todo o Espírito de Deus, né? Naquela dispensação, o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne como hoje é, assim na igreja, né? O Espírito Santo está conosco aqui. Mas naquela época era sobre uma pessoa só, e dava toda a direção que Israel precisava através do profeta Natã, e era juiz em Israel. Mas o povo falou: não, nós queremos um rei. E aí o que acontece? Samuel ficou bem entristecido com aquilo, né? Porque falou: puxa, né? Tudo que esse povo precisa, todas as vitórias o Senhor tem dado, né? Por que eles estão querendo seguir, olhar para fora, né? Olhar para o que está acontecendo no mundo e querer igualar as nossas vidas, né? A exemplo do que acontece no mundo, os reis dos mundos. Mas
Deus sabia de tudo isso. E Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. E aí Deus, aprove a Deus levantar um homem, o primeiro rei de Israel, que era Saul. E meus irmãos, Saul era o rei que talvez a maioria das pessoas gostariam de ter ele como rei. Imagina, pensa num homem, né, de uma estatura elevada, homem alto, né, porque a palavra diz que todos ali, quando você olhava no arraial de Israel, todos davam aqui no máximo no ombro de Saul. E Saul era um homem belo, né, então tinha uma presença muito grande, era tudo aquilo que as pessoas queriam. Não, esse aí vai ser o meu representante. E Saul, quando foi levantado, né, ele era da tribo de Benjamim, ele começou bem, ele começou humilde, começou achando: olha, mas eu não sou tudo isso, né? Começou preocupado com essa situação, mas Deus foi com Saul e deu vitórias ali para o povo de Israel, e venceu grandes inimigos ali de Israel e tudo, até o ponto que Saul começou a se achar muita coisa. Ele tinha a unção do Senhor, né? E começou a achar que as vitórias vinham pelo braço dele, ou que as vitórias vinham pelo braço da força dos guerreiros ali de Israel. E começou a não dar mais ouvidos para a voz do Senhor, né? E aí começou o quê? Começou a perder batalhas, começou a entrar em grandes dificuldades. Ele desprezou a unção que estava sobre a vida dele, porque ele foi ungido para ser rei. E nessa, o Senhor, ele já providencia um outro melhor que ele. E encontra ali, né, e aí nós saímos de Saul, né, que era aquele que as pessoas olhavam e achavam: não, esse sim, né, pela aparência, seria o melhor. Aí olha um menino franzino ali, que cuidava de ovelhas, do seu pai Jessé, ali da tribo de Judá. Mas nós sabemos que havia uma promessa sobre a tribo de Judá, de que viria o rei, e que desse rei viria um descendente que reinaria eternamente. E lembrando, né, Deus é um Deus de promessas, e Ele não ele pode ser aos olhos dos homens tardio em cumprir suas promessas, mas Ele cumpre as suas promessas. Então Ele vai ali no meio ali da tribo de Judá e levanta Davi, que era o menor dos filhos de Jessé. Jessé também primeiro apresentou seus filhos, né, os mais velhos, também rapazes bonitos, fortes, né, preparados para a guerra. E Deus vai falando para Samuel: Samuel, não é esse aqui. Samuel, você está olhando de novo para a aparência. Você vê, mesmo Samuel, que era próximo de Deus, né, ainda como homem, olha para a aparência. Nós olhamos para a aparência, nós olhamos para as pessoas e fazemos os primeiros julgamentos de acordo com o que nós vemos. A roupa que a pessoa está vestindo, né, a estatura, se é uma pessoa de posse, se não é. Nós temos essa tendência a olhar para as aparências. E Davi era franzino, menorzinho de todos eles. E Samuel falou para Jessé: ó, Jessé, não tem mais nenhum varão aí? Não é possível, porque o Senhor tinha rejeitado todos aqueles filhos de Jessé. Ele falou: não, ainda tem um, mas ele cuida das ovelhas. Como que desprezando, né? Sabe, não é uma pessoa que faz diferença nenhuma, né? Aí Samuel falou assim: olha, ninguém vai comer enquanto ele não chegar. E aí chega Davi, né? E Davi, como cuidador de ovelhas, né, ele tinha experiências ali com o Senhor, né, porque imagina, de conduzir ovelhas ali pelo deserto, né, as ameaças que tinha, os predadores das ovelhas, e ele se punha em defesa das ovelhas. E nós sabemos a história que ele venceu e matou um leão que queria atacar as ovelhas, matou um urso, e menino ainda, né? Nós sabemos que só pelo poder de Deus mesmo, né? Que menino, que homem poderia ser capaz de ter força para enfrentar um urso ou um leão? E ali levanta Davi é ungido rei de Israel, e havia um rei vivo ainda, né? Então tem todo um processo, porque Davi era novo e foi caminhando, né? A trajetória de Davi, né, na presença do Senhor, já com a unção, né, do Espírito Santo, e a unção faz toda a diferença na vida da pessoa, né, porque ele ainda Deus já olhava para ele desde o começo, né, mas quando ele foi ungido, né, ele estava com todo o poder do Espírito Santo, e mesmo com todo esse poder, ele não se antecipou em nada. Ele sabia que havia um Deus vivo, e ele confiou no plano de Deus. Mas o Senhor foi conduzindo todas as coisas e colocou Davi ali próximo a Saul. E lembra que Saul tinha se afastado da presença do Senhor, né?
E quando Saul se afasta da presença do Senhor, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno, enviado também da parte de Deus. E Davi, primeiro foi chamado ali para tocar harpa, porque ele tocava harpa, né? E ele já era poeta e um salmista, ele cantava louvores, e os louvores, né, que são a expressão de almas remidas por Deus, eles têm um poder maravilhoso nas nossas almas. Irmãos, sabiam disso? Quando nós cantamos louvores aqui, há uma operação do Espírito Santo. A palavra diz que Deus é entronizado no meio dos louvores. Nós adoramos a Deus, e Deus está na nossa presença aqui, visitando os nossos corações, fazendo uma obra imperceptível aos nossos olhos muitas vezes, mas uma obra definitiva em nossas vidas. E Davi, toda vez que tocava a harpa ali, o espírito maligno que estava sobre Saul era apaziguado, e Saul tinha paz, né? Até que chegou um momento que os irmãos conhecem a história, mas é importante a gente falar da história da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus nos limpa, nos santifica e nos purifica na caminhada. É importante nós conhecermos, é importante nós transmitirmos esse conhecimento para as crianças. Hoje na Escola Bíblica Dominical nós estávamos falando justamente disso, e eu convido os irmãos a virem à Escola Dominical, trazerem seus filhos para aprenderem a palavra de Deus, porque essa é a nossa verdadeira segurança. Porque no mundo existem muitas ideologias, existem muitos falsos ensinamentos, falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, que procuram trazer heresias para o meio do povo de Deus, porque o adversário quer, se possível, arrebatar todos os salvos da parte de Deus, se fosse possível, né? Mas não é possível, não por nós mesmos, mas pela operação de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que acontece? Chegou um momento em que se levantou um gigante, né, o Golias, que afrontava os exércitos de Israel, e afrontava, na verdade, o Deus de Israel. Porque as nações, eles tinham seus deuses, né? E eles consideravam que os deuses das nações que defendiam as nações e que pelejavam pelas nações, e cada nação achava que seu Deus era o mais poderoso, mas sabiam que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso, né? Então muitos temiam o Deus de Israel. E aí se levanta Golias e vai diante do arraial ali dos exércitos de Israel e começa a afrontar o povo, dizendo: olha, não há um homem aí da parte de Israel que possa ser forte para lutar comigo, peleja comigo. Ao invés de botar os dois exércitos para pelejar, peleja um contra mim, e quem ganhar, a nação que perder vai servir de escravo para outra. Olha só, hein? Olha que coisa perigosa, né? A luta de dois homens apenas podia ser, do ponto de vista logístico, né? Poderia ser bom, muitas pessoas podiam concordar com isso. Olha, em vez de mandar meus filhos para a batalha, para a guerra, manda um só, e ele vai batalhar por toda, quer dizer, não vai ter baixas ali, né? Só que o preço era altíssimo, né? Era escravidão eterna. Sabiam disso? A proposta era essa: escravidão eterna, ou vitória eterna. E na verdade, é diante disso que nós estamos, sabia? Nós estamos diante da escravidão eterna ou da vitória eterna. E aí o que acontece? Todo mundo ali do arraial de Israel temeu o sujeito, porque o cara era forte, grande, né? E era uma grandeza descomunal. Não era um homem alto, nós temos hoje 2,20 metros até no máximo. Não, ele tinha uns 3,5 metros de altura, forte, treinado na guerra. E as pessoas olhavam assim e falavam: nossa, quem pode pelejar com esse cara? Quem pode pelejar contra esse homem, né? E ainda instruído na guerra. Talvez o que tivesse mais condição, sabe quem era? O próprio Saul. Lembra que Saul era o mais alto de todos ali? Saul era um homem forte também, um homem treinado na batalha e na peleja. Só que Saul, ele, se tivesse com o Espírito Santo de Deus, não teria dúvida que seria ele mesmo. Até porque, vocês sabem que a palavra nos diz que a tribo de Saul, que era da tribo de Benjamim, eles eram mestres na funda, sabe, naquele negócio de atirar com a funda. Era tipo, não seria um estilingue nosso, era um negócio de couro que tinha um receptivo para colocar uma pedra, e a pessoa girava e jogava a pedra, e toda a família de Benjamim, a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, eram especialistas, não tinha gente melhor do que eles. Mas Saul temeu, falou: não vou. Ele ficou temeroso, não quis enfrentar o Golias. Aí o que acontece?
Davi, por mando do seu pai, falou assim: olha, desce até o arraial e leva comida para os teus irmãos e para os capitães ali, e vê como é que eles estão lá, me dá notícias de como é que estão os teus irmãos ali. E Davi novinho vai para o arraial de Israel e começa a ouvir o que estava acontecendo. E aí Davi vê que aquele gigante estava afrontando os exércitos de Israel, né? E ele fala o seguinte: Davi, em nenhum momento ele fala assim: olha, tem um gigante. Ele fala assim: olha, tem um incircunciso. Tem um incircunciso, ou seja, tem alguém que não tem aliança com Deus, que está enfrentando, não Israel, está enfrentando o Deus dos exércitos de Israel. E ele fala assim: olha, eu vou e pelejarei contra ele. E as pessoas olhando, inclusive os irmãos de Davi, falam assim: rapaz, eu pensei que você é bem presunçoso mesmo, né? Porque imagina, para o olhar dos irmãos de Davi, ele era um pivete, né? Você está querendo se mostrar, né, Davi? Então, eu bem te conheço como é que você é. Então, você vê que às vezes até dentro do nosso seio familiar, né, existem as oposições também, para não deixar que você faça aquilo que Deus te preparou para fazer. Porque Davi, ele tinha suas credenciais. Ele ficou sabendo do prêmio que era ter como esposa a filha do rei, né? E também que a família dele ia pagar os impostos. Ele falou: não, eu vou. Aí levaram ele diante de Saul, porque ninguém tinha coragem. E quando a gente pensa nisso, né, muitas vezes a gente ouve pregações desse negócio de lutar contra o gigante, né? As pessoas colocam, né, principalmente aqueles que são adeptos ali daqueles pregadores coach, né, que estão ali para dar instruções, para você ser bem sucedido, para você fazer as coisas e prosperar e tudo, né? Olha, o gigante ali são os seus problemas, e você vai lá e vai resolver os seus problemas. Só que ali não era questão disso, vocês não sabiam disso? Não tinha nada a ver com os problemas que cada um de vocês tem, o que eu tenho, que muitas vezes a gente olha e fala que é difícil de resolver. Não tem nada a ver. O problema ali dizia respeito a algo que ninguém poderia fazer pelo povo de Israel, senão somente Davi. Assim como a morte de Jesus Cristo na cruz, era somente através da morte de Jesus que nós teríamos acesso à salvação. Se qualquer outro morresse, não seria válido, por melhor que fosse. Por melhor dos heróis ali que tinham no exército de Israel, que tinham pessoas bem capacitadas para a guerra, ninguém tinha condições de enfrentar aquele gigante. E ele tipifica justamente a ação do que Deus faz pelo homem, aquilo que é impossível pelo homem. E Davi vai, e ele faz a peleja não com as armas que os homens estão acostumados a usar. Hoje, se fosse hoje, é bomba atômica, é míssil balístico. Não, nada disso. Ele vai segundo a orientação de Deus, ele pega 5 pedras no ribeiro e vai enfrentar. Ele recusou, inclusive, a armadura que Saul quis dar para ele. Imagina, Saul, mais de 2 metros de altura, Davi, um homem normal de 1,70 m, ou talvez 1,65 m, porque na época a estatura era baixa das pessoas. Davi recusou aquela indumentária toda e foi assim como se fosse um pastor de ovelhas mesmo, com a sua fundinha ali, as pedrinhas, pegou a pedra e pum, certeiro na mente ali do adversário, né? Aí o Golias, ele cai no chão e ele pega a espada e corta a cabeça de Golias e leva para o rei. E foi uma grande vitória. Então nós estamos falando um pouco da trajetória de Davi, né? Então Davi, ele teve essa vitória, foi exaltado no meio de Israel, só que ele começou a despertar o quê? O ciúme de Saul. Saul começou a ficar com inveja de Davi. Rapaz, quem que é esse? Primeiro Saul gostou do que Davi tinha feito, porque senão eles estavam na roça ali, né? Mas depois, o que aconteceu? As pessoas começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E aquilo começou a subir a ira em Saul, e ele começou a perseguir Davi. E nós vemos ali, né, os dois segmentos, né? O reinado de Saul, que tipifica a religião, o poder da religião, o não querer sair do poder, mesmo não estando mais ungido para realizar essa obra. E nós vemos a obra verdadeira de Deus, através da pessoa de Davi, que tipifica o nosso Senhor Jesus, né? Esse é o único caminho para a salvação, e o único caminho para a vitória e para a glória. E um peleja contra o outro. Existe inimizade entre a casa de Saul e a casa de Davi.
evidente, porque imagina o seguinte, um reinado, a descendência do rei viria o próximo rei, sim ou não? Você tem o rei Saul, quem seria o próximo rei depois de Saul? Filho de Saul, Jonatas. E aí nós vamos começar a entrar na aliança aqui. Jonatas seria naturalmente o segundo rei de Israel. Só que começa a aparecer Davi começa a ganhar batalhas, ele cresce ao olhar de todos ali no reino, do povo de Israel, as pessoas começavam a elogiar, a louvar Davi pelas vitórias, né? E aí o que acontece? A palavra diz, e o pastor Will trouxe uma mensagem no domingo passado, né, sobre a amizade de Davi e Jonatas, uma amizade meio inesperada também, mas a palavra diz que Jonatas amou a Davi como assim, a alma se amaram. É uma amizade que nós vemos da parte de Deus mesmo, entre os dois. E o que acontece? Jonatas, ele era filho de Saul, sabia que ele tinha sido preparado para ser rei de Israel, mas ele via que o pai tinha se desvirtuado do caminho de Deus, né, e estava se comportando como louco. Mas Jonatas, ele foi fiel ao seu pai, né, e a palavra nos diz, né, para honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é um dos mandamentos, e o primeiro mandamento que o Senhor escreveu na palavra, que ele traz uma promessa. E lembra mais uma vez falando, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que não mente como homem, Ele cumpre as suas promessas. Então a primeira promessa é a seguinte, olha, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem todos os teus dias. Então, honrar o teu pai e tua mãe, muitas vezes até, e nós sabemos que muitas pessoas têm problemas com seus pais e com as suas mães. Muitas vezes o nosso pai e nossa mãe terreno não é exatamente o melhor exemplo de conduta ou de proximidade de Deus ou de honestidade, né? Então muitas vezes as pessoas elas olham para os pais e falam, puxa vida, né? O natural seria confiar no pai, confiar na mãe, né? Isso é a bênção de Deus, né? Porque Deus nos deu autoridade como pai, como mãe, autoridade que vem do próprio Deus, e muitos pais hoje não fazem uso dessa autoridade, que não precisa ser imposta pela violência, porque é uma autoridade que Deus colocou, né, nos corações das pessoas. Então quando você fala com o seu filho, ou com a sua filha, tanto o pai quanto a mãe, existe uma autoridade que é dada por Deus, que o filho ele recebe, mas é necessário que haja confiança. É necessário que você fale a verdade para o seu filho, né? E como é que você vai falar a verdade? Quer ter uma segurança que você vai falar a verdade? Fale sobre a palavra de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade que não traz dúvida, não traz confusão nenhuma. Você vai estar seguro na palavra de Deus, transmitindo isso para os seus filhos. Glória a Deus. E aí a palavra diz ali que Davi e Jonatas se apegaram um ao outro ali. Jonatas falou o seguinte, ele pensou, né, e viu, e teve a visão, olha, eu sei que Davi vai reinar. Jonas, a gente tem a plena convicção de que ele entendeu que Davi ia reinar. Só que pensa o seguinte, se Davi ia reinar, o que ia acontecer com Jonatas? Significa que ele ia morrer. Por quê? Porque a descendência natural do rei é através da morte do pai, e o filho reina. Então Jonatas falou, se Davi reinar, e ele vai reinar, e ele afirma isso na palavra, eu vou morrer. Então há um diálogo entre Davi e Jonatas, né? E antes de entrar no texto aqui, que Jonatas fala assim, olha, Davi, eu sei que você vai reinar, então eu vou morrer, mas eu te peço, não para que você poupe a minha vida, mas eu te peço pelas minhas gerações futuras, pela minha descendência. Davi, ser benevolente com a minha descendência. Por quê? Porque era natural nos reinos daquela época, né, de quando havia uma mudança de dinastia, de reinado, o rei que assumia, ele tomava cuidado para matar toda a descendência do antigo rei. Faz sentido ou não? Por quê? Porque a descendência daquele outro rei pode no futuro fazer o quê? Reivindicar o reinado e prejudicar o quê? A minha descendência. Então era costume dos reis fazerem isso. Então Jonatas fala assim, olha, eu não peço por mim, eu peço pela minha descendência. E aí ele faz uma aliança com Davi, e uma aliança que teve como consequência o derramamento de sangue de Jonatas. Jonatas teve que morrer para que aquela aliança fosse firmada, para que Davi também pudesse reinar. E aí passou o tempo, né?
Jonatas verdadeiramente morreu, seu pai morreu também. Davi assume o reinado, primeiro parcialmente, né? Ele assume ali entre Judá e Benjamim, e depois ele se torna rei, ele é ungido rei sobre todas as tribos de Israel. Então ele é o segundo rei de todas as tribos de Israel. E foi passando o tempo, Deus deu muitas vitórias para Davi, e chegou no momento do texto que nós lemos, o momento que Davi já estava com idade avançada, e ele pega e ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Olha só, nós falamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se lembrou porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus se lembra de nós. Deus se lembra de você. Ele se lembra da aliança que ele fez. E ele não se lembra de você porque você é bom, ou porque você é boa, ou porque você tem um caráter bom, ou porque você tem uma conduta boa. Ele se lembra por causa do pacto que ele fez, que envolveu o sangue de Jesus Cristo. Davi se lembrou da descendência de Jonatas, da descendência de Saul, pelo pacto que ele fez com Jonatas, que morreu para que ele pudesse reinar. E Deus se lembra de cada um de nós, né? Não pelo que nós fizemos, mas pelo pacto que ele fez com a humanidade, enviando o seu filho amado. A palavra diz que Deus só teve um filho, unigênito, e todos aqueles que nele crê serão tomados também, terão o direito de ser chamados filhos de Deus por adoção. E nós sabemos que o filho de adoção tem os mesmos direitos do filho natural, verdade ou não? Mas Deus se lembra por causa dessa aliança, desse pacto. E Davi se lembrou. E ele fala assim, olha, há ainda... Davi já estava velho, hein? Davi já estava velho. Daí o que aconteceu? Pouquinho antes, né, quando Davi assume o reino, Mefibosete, que é um dos nossos protagonistas dessa história, era filho de Jonatas. Lembra que Jonatas pediu pela sua descendência? Jonatas tinha, Mefibosete tinha naquela época que Davi assumiu o reino, por volta de 5 anos de idade. E ele tinha uma babá, né? Muitas, até irmãs aqui, cuidam de crianças aqui, né? E muitas pessoas, né, que cuidam dessas crianças, de pessoas até do mundo, a criança se apega tanto à babá, né? E a babá também se apega, né? O amor ali àquela criança. E o que aconteceu? A babá, ela temeu pela vida de Mefibosete, porque ela pensou o seguinte: Davi vai querer matar Mefibosete, por causa daquele pensamento, né? Se Davi está assumindo o reino, ele vai querer matar toda a descendência de Saul. E então ela pega, naquele pensamento, naquele cuidado, ela pega Mefibosete pelos braços. Olha, Davi está vindo. Ela sai correndo para fugir dali de Jerusalém. E ela pega e cai numa escadaria, e o menino cai no chão, e ele com 5 anos de idade, os ossinhos estavam meio frágeis ainda, e o menino ficou coxo dos 2 pés, ficou aleijado dos 2 pés. E ela leva ele para distante ali do reino, né? Ela queria ficar longe de Davi, para que Davi não se lembrasse de Mefibosete, para que não viesse matar o menino. Ela fez isso, o menino ficou ali todo machucado, né? E levou para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, a palavra, é interessante os nomes na palavra de Deus, né? Lo em hebraico significa não, é uma negação. Debar seria pasto, um lugar sem pastos, uma terra seca, uma terra longínqua, uma terra que eram só as pessoas desprezadas que iam. Era uma terra de refúgio, assim, de pessoas que cometiam crimes, e iam para lá esperar, né, um tempo para que não fossem mortas, né, pelo crime que elas tinham feito, e ficavam ali, naquele lugar, até que o sacerdote morresse, e eles pudessem estar livres daquela pena. É como se fosse uma pena que caducou, né? E esse menino foi levado para Lodebar, essa terra seca, distante, né, para pessoas miseráveis e tudo. E passou o tempo, Davi ficou velho e falou assim: ainda há alguém da casa de Davi que eu possa usar de benevolência para com ele? Ainda há alguém? Meus irmãos, essa é a palavra do Espírito Santo para cada um de nós. Ainda há alguém que está distante de Deus, que está, né, afastado, porque nesse empreendimento de fugir da presença do rei, né, o homem se machuca e ele começa a ter dificuldades no caminho. Espiritualmente é a mesma coisa. O homem faz isso. O homem quer fugir da presença de Deus, e nessa fuga ele tem problema na sua caminhada, e ele vai parar distante, numa terra longínqua, né, cada vez mais longe de Deus, da presença de Deus, e quer se esconder
ali naquela situação, não quer nem ouvir falar de Deus. Ele está ali. E olha, tomara que nem lembrem de mim aqui. É isso que o homem está vivendo nesse mundo. Mas só que há um desejo da parte de Deus, e quando Davi fala isso, ele fala do coração de Deus, porque Deus, ele quer salvar a todos os homens, não importa o que eles fizeram, né? Nós vemos ali que Mefibosete, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, ele tinha sido nascido para ser rei, e ele perdeu esse direito de ser rei pelo pecado do seu avô, pelo afastamento do seu avô. Nós estamos falando ainda da primeira dispensação, do primeiro concerto de Deus, que as outras gerações tinham, pagavam pelo pecado dos seus antepassados. Isso se encerrou na pessoa do Senhor Jesus. Hoje em dia, cada homem, cada mulher responde pelos seus próprios pecados, e responde diretamente a Deus. Mas só que havia, né, uma maldição que seria hereditária, que Deus depois quebrou na pessoa do Senhor Jesus. Aí o que acontece? Mefibosete estava afastado, e Davi, ele quer salvar. Davi, ele quer se lembrar do concerto que ele fez com Jonatas. E ele faz essa pergunta, e tinha um servo da época de Saul, ele fala assim: olha, Davi, ainda há um aleijado, e ambos os pés. É tipo assim, Davi, mas nem pensa nisso, Davi. Eu não sei se Ziba estava preocupado de Davi querer matar o Mefibosete, né? Porque, olha, não liga para ele, né? E é mais ou menos assim que as pessoas, às vezes até servos do Senhor, né, que assistem diante do Senhor, se comportam com os perdidos no mundo, com as pessoas que estão perdidas no mundo. Ah, pai, não liga para isso, não, isso não tem jeito, não. Não, mas tem fulano lá, ele está aqui naquela situação, tudo bem, ele está nas drogas, ele está cada vez pior, né? Deixa para lá. O mundo age assim, porque a gente sabe que existem realmente dificuldades, porque quem tem uma pessoa que tem problema de drogas na família sabe o que é isso. A pessoa começa no começo ninguém percebe, né, do que está acontecendo na casa, né? Ou às vezes até dá sinais, mas as pessoas não querem enxergar os sinais, e a pessoa está se afastando, e daqui a pouco ela começa a roubar dentro de casa, começa a fazer besteiras e comprometer até as coisas dentro da sua própria casa, começa a ficar perigoso ali dentro da casa, e a pessoa quer ver longe. Só que Deus não, porque Deus se lembra do concerto, e Ele nos convoca como servo do Senhor, para que nós meditemos e pensamos o seguinte: há ainda alguém que você pode levar a palavra de Deus? Há ainda alguém que está perdido nesse mundo, e que as pessoas estão passando e meneando a cabeça, e desprezando, e você está vendo essa pessoa, você conhece essa pessoa, e você não tem coragem de falar uma palavra da parte de Deus para ela, e falar assim: olha, o rei está te chamando. E essa era a convocação de Davi, né? Quando Davi ficou sabendo que havia um, que era Mefibosete, Davi nem quis escutar se ele era aleijado ou não, porque na verdade era assim: quem era aleijado não podia estar na presença do rei. Vocês vão saber disso? Nos reinados assim, a pessoa para estar na presença do rei tem que estar com vestes talares ali, né? Tem que estar com vestes diferentes, não pode chegar de qualquer jeito na presença do rei, não pode chegar de qualquer jeito. E os coxos, vários tipos de pessoas não podiam chegar. Os eunucos também não podiam. A gente viu na passagem lá do Evangelho, que fala do Felipe, que estava pregando em Samaria, e Deus falou assim: olha, vai lá, e trasladou ele para Gaza, para falar com o homem que era eunuco. E os eunucos não podiam estar na presença do Senhor, não podiam estar. Então tinha uma série de restrições, né? Olha, não dá para chegar na presença do Senhor, não. Então Davi não quis nem saber a condição de Mefibosete. Ele queria cumprir a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Não, vai lá. Onde ele está? Onde está? Onde está Mefibosete? Essa é a pergunta do Senhor. E essa pergunta, onde está, ela vem desde o Éden. Não sabem disso? Quando Adão e Eva pecou e se esconderam da presença do Senhor, Deus chega no meio do jardim, que era o local onde Deus aparecia todo final da tarde para falar com o homem, para ter comunhão direta com o homem. E quando ele viu que Adão estava se escondendo, ele fala assim: Adão, onde você está? Aonde você está? Essa é a pergunta também para cada um de nós. Aonde você está? Aonde você está, não do ponto de vista topográfico, ou do ponto de vista de localização do GPS, né? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabia onde
onde Adão e Eva estavam. E eles estavam, na verdade, aonde? Escondidos atrás das árvores, temendo a presença de Deus, porque eles tinham desobedecido a Deus. Todo mundo aqui já foi criança, né? Todo mundo aqui já cometeu alguma coisa que não queria que os pais soubessem. Qual que é a primeira reação do homem? É se esconder, é não querer aparecer, para que o pecado não seja exposto, para que a sua má obra não seja exposta. Ninguém quer se expor. Só que Deus, Ele convida o homem, né, para sair desse esconderijo, que é da sua própria razão, para vir para o meio do jardim, que foi o local onde Deus criou ele, para que ele estivesse no meio do jardim, desfrutando de todas as beneficências de Deus. Aqui é o teu lugar. Mas Adão e Eva sabiam que eles não tinham condições lá na presença de Deus. Eles, quando pecaram, eles viram que eles estavam nus, e eles começaram a dar o jeito deles. Vamos pegar essas folhas de figueira aqui, vamos fazer um vestidinho aqui e tal. Deve ter feito até um vestidinho bacana, né, para se esconder de Deus, né, para ter condição de ir lá na presença de Deus. Mas não é suficiente. Aquilo que o homem faz não é suficiente. Para ter na presença de Deus, tem que ter uma providência do próprio Deus. Do próprio Deus. Então fique tranquilo, que não é uma ação que você tem que fazer. É Deus que já está olhando para você e está trazendo você de novo para a presença dele. Ele está tirando você de um lugar ali longínquo, fora da presença dele, onde você queria se esconder, não queria aparecer, e ele chama você para a presença dele. Mas aí nós pensamos o seguinte: o que Mefibosete fez para Davi, para que Davi se lembrasse dele? O que Mefibosete? Davi nem conhecia Mefibosete. Mefibosete não fez nada, não fez nada. Ele, na verdade, ele tinha sido filho de Jonathan. Foi por causa da promessa que Davi fez com o pai dele, não pela bondade de Mefibosete, não porque Mefibosete tenha feito alguma coisa boa, de proveito, que fosse digna de se apresentar para o rei. Olha, rei, aqui as minhas benfeitorias. Não, nada disso. E é assim mesmo, meus irmãos. A salvação do homem é pela graça. E a graça é um favor imerecido, ou seja, eu não merecia, você não merecia, nada do que nós pudéssemos fazer seria merecedor de nós estarmos na presença de Deus aqui. E nós, na verdade, por um bom tempo das nossas vidas, nós rejeitamos isso. Independente de você ter nascido num lar cristão, ou se você nunca teve uma palavra da parte dos seus pais, ou dos seus responsáveis a respeito de Deus, a respeito de Cristo, ou de conhecimento da palavra de Deus, né? Independente disso, cada um de nós aqui, nós somos fugitivos. E quando nós éramos fugitivos, nós tivemos problemas com a nossa caminhada, que é representado no problema de Mefibosete, que ele era aleijado. Ele não conseguia dar os seus passos por ele mesmo. Ele não tinha nem como por ele mesmo falar: não, deixa eu sair de Lodebar e vou até Jerusalém, vou me apresentar diante do rei. Ele não tinha condição nenhuma. E aí Davi fala com Ziba: onde está? Ele falou: está lá em Lodebar, vai lá buscar Mefibosete. E eu fico imaginando, né, aquela terra bem pobre, empobrecida, e a gente pode ter isso na nossa mente, né? Nós vemos no Brasil um país que tem de tudo, né? Tem tudo do primeiro mundo e tem tudo do último mundo, né, no Brasil. Mas tem gente, a gente sabe, e já talvez vimos com nossos próprios olhos, pessoas que estão em condições muito pobres ali, né? Muito desprezadas, né? Que ninguém quer saber dessas pessoas. A gente pode ver aqui em Los Angeles mesmo, né? Tem como se fosse a Cracolândia de Los Angeles, né? O Felipe mesmo estava falando aqui que ele foi fazer umas entregas ali no centro de Los Angeles, e tinha aquele mundo de pessoas ali perdidas nas drogas. É Lodebar. É Lodebar, é um lugar sem pasto, é um lugar que não tem alimentação, é um lugar que as pessoas se sentem desprezadas, que as pessoas olham e falam: não tem jeito, é coxo, não dá para andar, não tem vestes para estar na presença do Senhor. E aí o rei fala assim: vai lá. E eu imagino, né? Imagino os servos de Davi, né? Naquelas carruagens reais, pessoas que servem ao Senhor, tem aquela vestidura, né, típica dos reis, e vão até Lodebar. E as pessoas de Lodebar olhando: o que é isso aqui? Está chegando uma carruagem real, né? E as pessoas lá, né? Os servos de Deus: cadê Mefibosete? Onde está Mefibosete? Né? As pessoas: que Mefibosete? Quem quer saber de Mefibosete? Não, onde está Mefibosete? Até que chegou no ouvido de Mefibosete, Mefibosete deve ter pensado assim: agora é meu fim, né? Me descobriram aqui. Agora sim,
agora é o dia que eu vou morrer, porque o rei descobriu que eu estou vivo e ele vai querer me matar. Podia passar tanta coisa nos ouvidos de Mefibosete, né? Olha, a palavra não vai muito a fundo do que Mefibosete pensou, não. A verdade é que eles pegaram Mefibosete, com certeza eles deram um banho nele, botaram roupas, né, em Mefibosete, porque ninguém se apresentava diante do rei de qualquer jeito. E eu imagino aquela caminhada, né? Mefibosete indo até o rei, sem saber o que ia acontecer. E aí ele chega diante do rei, e aquele momento, meus irmãos, que todo mundo vai passar por isso. Todo ser humano vai passar por essa situação. Um dia, todos vão dar conta diante de Deus. Uns para salvação e outros para condenação. A palavra diz, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Quando você fala que é o caminho, dá espaço para ter uma alternativa? Não. Não é um caminho ou um dos caminhos. Jesus é o caminho. No mundo, o que se fala? Todos os caminhos levam a Deus, não é isso? Parece bonito isso, não é? Não parece bacana isso? Mas na verdade, nós que somos crentes, nós somos odiados porque nós não falamos que todos os caminhos levam a Deus. Se a gente falasse, olha, nós cremos em Jesus, né? Nós somos convictos de Jesus, mas meu irmão, você está na sua caminhada aí, está tudo bem, porque no final todo mundo vai chegar no céu. Nós seríamos amados, né? O povo de Israel, ele nunca se preocupou. O povo de Israel tinha a responsabilidade e o compromisso de apresentar o Deus verdadeiro e único para toda a humanidade, mas eles nunca foram pregadores dessa palavra. Eles nunca foram levar essa palavra para identificar as pessoas, para revelar as pessoas do Deus vivo, e falar assim, olha, não sirvam a esses demônios que vocês estão servindo, sirvam ao Deus vivo, né? Essa missão está com a igreja que faz isso. A igreja que sai, revestida com o Espírito Santo, e proclama o Evangelho de Cristo, para que as pessoas saibam que onde eles estão servindo a demônios, e não a Deus verdadeiro. Aí quando o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus, em uma coisa está certa, né? Porque a gente costuma dizer que até relógio parado está certo 2 vezes por dia, não é isso? O relógio parado, se está parado em 2 horas da tarde, 2 vezes no dia ele vai estar certo, não é isso? Porque na verdade todos os caminhos vão levar a Deus, mas alguns vão ser levados para Deus para juízo, e outros para juízo e condenação, e outros para salvação. E que nós queremos a salvação. E Mefibosete, na verdade, ele foi pego ali, e ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele foi diante do rei, né? E ele se cai ali aos pés de Davi, e Davi, ele dá uma saudação para Mefibosete. Talvez Mefibosete pensasse assim, que Davi ia gritar com ele e falar, olha, um monte, agora é o dia de você morrer, porque as pessoas que estavam diante do rei, é sempre um risco você estar diante do rei, né? Porque o rei, se ele encasquetasse com alguém, não gostei, manda matar. É forca, não tem conversa. O que o rei fala, acontece. Só que o Davi, ele faz uma saudação alegre. Mefibosete, como se fosse assim, meu amigo, eu queria tanto te encontrar. Eu esperei tanto por esse momento para te ver. Rapaz, você não sabe como é que eu sou amigo do teu pai. Teu pai para mim era como um irmão, né? Dá para os irmãos imaginarem essa situação? Alguém que vocês amam muito como amigo, né? E você, depois desse amigo tem um filho, você não conhece, e você toma aquele menino como se fosse teu filho. Aquela alegria de receber. E aí, a primeira coisa que Davi fala para Mefibosete, sabe o que é? Não temas. Não temas. Olha, talvez fosse a melhor coisa que Mefibosete queria ouvir. Não temas. Não temas. Olha, você não veio aqui para ser condenado. Você não veio aqui para ter uma sentença sobre a sua vida, e nem para eu expor que você se afastou. E coitado do Mefibosete, não foi nem ele mesmo que correu da presença do rei, né? Porque ele era criança, ele foi levado, né? E na verdade, na humanidade, muitas pessoas são levadas para longe de Deus e não tem nem culpa disso, mas Deus sabe. Deus sabe. Muitas vezes as pessoas crescem em ambientes religiosos que fazem adoração a demônios e tudo, e a pessoa participa de tudo aquilo ali, e Deus sabe que ela não tem culpa, mas ela está no meio ali e está indo para o inferno. E a vontade de Deus é resgatar todos
todos desse caminho, né, do inferno, para a presença dele. Ele fala: não temas, porque certamente eu agirei de benevolência para com você. Glória a Deus, aleluia. Olha, benevolência é a mesma palavra de graça. Eu certamente agirei de graça para contigo. Aleluia. Eu não vou tratar você pela atitude que você teve de ter se afastado de mim, né? Deus, Ele não trata as nossas vidas pela nossa conduta moral, ou pela nossa conduta, até nos nossos relacionamentos com negócios e tudo. Se Ele fosse tratar a gente assim, nós estaríamos condenados todos. A palavra diz que todos pecaram, todos. Não é assim, alguns. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus, Ele coloca todas as pessoas no mesmo nível. Não há um justo por si próprio, mas por causa da aliança que Ele fez, que nós falamos aqui, com o seu Filho Jesus, né? Porque ali Davi, ele está tipificando o próprio Deus, né? Lembra que nós falamos que Davi também era um homem segundo o coração de Deus? Deus é aquele que se lembra, Deus é aquele que tem misericórdia, Deus é aquele que não nos trata segundo os nossos procedimentos e as nossas obras, né? Ele nos trata segundo a sua graça e a sua bondade e a sua benevolência. E Deus, Ele trata a gente assim porque Ele se lembra do concerto que envolveu a morte, envolveu o derramamento de sangue. Jonatas morreu para que Mefibosete, ele, através da aliança que ele fez com Davi, Mefibosete fala assim: olha, trata a minha descendência com benevolência. E Deus, Ele nos trata assim com misericórdia, porque Ele enviou Jesus, seu único filho, que foi enviado para cá, viveu como nós. Ele foi bebê como cada um de nós aqui. Ele foi cuidado ali num ventre materno, né? Sendo alimentado, né? Nasceu, teve seu pai, sua mãe aqui terrenos. Ele deveu obediência a eles, aprendeu, né? Foi tentado em todas as coisas. Tudo que o homem é tentado e a mulher é tentado, Jesus foi tentado em muito maior escala. Porque imagina a vontade do adversário de que Jesus falhasse na sua missão. E Jesus em nada pecou. Nem um pequeno pecadinho que nós temos aí, que as crianças mesmo, né? Se deixar, meus irmãos, a gente vê as crianças, a gente pensa que não são puros. Mas se deixar elas por conta própria delas, e sem uma instrução, uma orientação dos pais, elas vão fazer mal umas às outras e a si mesmo. Os irmãos têm noção disso, né? Deixa 3, 4 crianças juntas ali, num lugar, sem uma supervisão. Elas vão fazer, uma vai pegar areia, jogar no olho da outra, vai fazer. E elas precisam ser orientadas, precisam ser instruídas, né? Cada um de nós somos chamados para a presença do Senhor, mas nós precisamos ser orientados na palavra de Deus. Conhecermos a palavra, e a palavra precisa ser explicada, né? Porque nós precisamos conhecer a história do que aconteceu, porque tudo que foi registrado aqui é verdade, nós temos certeza disso, né? E cada vez mais a ciência vai comprovando, a arqueologia vai comprovando cada detalhe daqui da palavra, mas a palavra não precisa disso, porque ela em si mesmo é a verdade. Mas cada história dessa tem um profundo sentido profético para falar com as nossas vidas. O profético é Deus falando comigo e Deus falando com você. E a palavra de Deus está nos instruindo hoje de que cada um de nós não tem merecimento nenhum, não tem mérito nenhum diante do Senhor. Mas Deus se lembra porque Ele faz aliança com o homem. Ele traz para a presença, não para a condenação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Não há nenhuma condenação sobre aqueles que creem no Senhor Jesus, mas crê em verdade e espírito. Para você crer em alguém, confiar em alguém, você precisa conhecer esse alguém. E você precisa conhecer, e nós temos a palavra de Deus, que é segurança para nós, para sabermos quem é Deus, o caráter de Deus. E saber que Deus não tem o caráter do homem. Como nós falamos aqui, as pessoas esperavam que Davi matasse os descendentes de Saul. Deus não faz assim. Deus, Ele quer salvar. Essa é a palavra de Deus. E Deus, Ele quer nos convocar, né? Porque assim como Ele tem o desejo de Deus é que essas pessoas sejam alcançadas, Ele quer que nós, servos do Senhor, sejamos voluntários e enviados para salvar. Nós temos que obedecer a Deus. Aquilo que Deus fez por nós, sem merecimento, nós temos que ter que ser gerado uma gratidão em nosso coração, de nós servirmos a Deus
em tudo aquilo que ele falar. Quem é que quer ir para Lodebar para pregar a palavra? Se alguém, por exemplo, falar assim, olha, vamos para o Havaí para pregar a palavra, eu acho que eu mesmo seria um, vamos lá. É fácil, é verdade que em todos os lugares há pessoas que estão perdidas, mas há lugares que são mais difíceis, e nem todo mundo é chamado para os lugares difíceis. Agora, para onde você for chamado, faça. Para onde você for chamado, obedeça. Porque uma coisa nós temos certeza, 100% das pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. 100%, sem nenhum risco de erro. Não tem negócio da margem de erro, olha, 3% de margem de erro. Não tem. 100%, todas as pessoas precisam ouvir a palavra de salvação, que é através da pessoa de seu Jesus. Então atenda ao chamado de Deus. Há ainda alguém da casa de Saul para que Deus possa agir de benevolência? Faça uma avaliação, olhe ao redor, dentro da sua família, no seu trabalho, na sua escola. Há alguém ainda que precisa receber a palavra? Há alguém ainda que você está vendo que está caminhando, que está machucado, que está distante, né? Que você possa falar dessa boa nova. Falar assim, olha, vai para a presença do rei. O rei é bom. O rei não é como o rei desse mundo. Ele age de misericórdia. Ele fala, não tema. As pessoas estão com medo hoje em dia. As pessoas têm medo de morrer. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas não sabem o que elas têm do outro lado. Elas não sabem para onde elas vão. Nós sabemos de onde nós vemos, e nós sabemos para onde nós vamos. E nós sabemos que todo aquele que crê no Senhor Jesus vai para o céu. O nosso destino não é aqui nessa terra. A palavra diz que nós vamos ser arrebatados. E nós vamos para a presença do rei, assim como Mefibosete foi. E nós não vamos lá com as nossas credenciais de nada, né? Mefibosete fala assim, eu sou filho de Jonatas. Ele nem falou isso. Nós não temos que nos orgulhar de onde nós viemos, mas nós temos que nos render ao Todo-Poderoso, aquele que pode nos salvar. Ali Mefibosete, ele se prostrou diante de Davi e falou assim, quem sou eu, Davi, para que tu venhas? Eu sou como um cão morto. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Essa é a postura que nós temos que ter diante do nosso Deus, porque Ele é santo, puro, todo-poderoso, e nós somos pecadores. Nós não temos nada, não temos nenhum credencial para apresentar para Deus, falar assim, olha, os meus feitos, as minhas orações, tudo isso nós devemos fazer. Nós devemos fazer boas obras. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos, e não somos salvos porque fazemos boas obras. Dá para entender a diferença? Aquilo que Deus gera em nosso coração é um coração limpo e puro e voltado para a obediência a Deus. Então nós começamos a atender ao chamado de Deus. Vai, ide e proclamai o Evangelho, né? Em Jerusalém, ou seja, aonde você está, entre nós temos que proclamar o Evangelho entre nós. Nós temos que nos instruir com a palavra, para que nós sejamos firmes, né? E conscientes e bons manejadores da palavra de Deus. Nós temos que ter a resposta para as perguntas das pessoas, e nós precisamos nos instruir via a escola bíblica dominical. Vai nos cultos da família cristã. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos aprendendo a sã doutrina, a palavra sem fermento, sem mistura, a verdade. Nós não dependemos de profecias que não levam a nada, profecias para as coisas dessa vida aqui. Nós precisamos é conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, saber que Ele é misericordioso e que Ele não vai apontar falhas que você fez, ou que... O que é isso para Deus? Ele não quer. Ele fala assim, dos teus pecados eu não me lembro. Por que você está se lembrando disso? Por que você fica ali corroendo na sua mente, no seu coração, né? Saiba que esse negócio de ficar falando que você não tem jeito, não é Deus que está falando para você, é o adversário, é o diabo que está falando com você. Não dê ouvidos para o que o diabo fala, dê ouvidos para o que Deus está falando. Se você crê que nós estamos pregando a palavra de Deus, e essa é a verdade, né, de que Deus, Ele é um Deus acolhedor, Ele chama Mefibosete para a presença dele, fala, não temas, e fala assim, olha, Mefibosete, todas as terras do teu pai eu te restituirei. Olha só que coisa, hein? Saul era rico, tinha muitas terras, e Mefibosete era pobre, estava largado ali. Todas as terras eu vou te restituir. Olha só, olha que diferença, olha como Deus surpreende, né, o homem, né? Tudo aquilo que você perdeu no caminho, nessa caminhada,
né? E muitas pessoas possam pensar só que é em termos de dinheiro, não, eu perdi ali com o negócio e tal. Não, você perdeu a presença de Deus. Você andou tropeçando em uma série de coisas, no teu próprio pensamento, em filosofias que não levam a nada, só levam a contendas, a brigas, discussões. Ele vai restaurar, sabe o que? Ele vai restaurar o Éden. O que nós perdemos a comunhão com Deus, porque Adão e Eva viviam plenamente na comunhão com Deus, falando ali face a face com Deus. E Davi fala assim: eu vou restituir, né? Isso tipificando ali o palácio, né? A casa do rei, né? E Davi tinha filhos ali, né? E tinha uma mesa, e Davi fala para Davi, falou assim: olha bem, você vai ser restituído de tudo que você perdeu, e todos os dias você vai comer na minha mesa. Olha que coisa maravilhosa. Todos os dias você vai estar na minha mesa. Tem coisa mais íntima do que a mesa de uma casa, a mesa assim, a hora da refeição, né? E é muito gostoso, né, quando a gente está na nossa casa, na nossa família, né, e tem a mãe, o pai, às vezes tem o avô, tios, né, os primos, né, os irmãos, e a gente sente aquela comunhão, aquela coisa gostosa, né, aconchegante, né? É verdade que as famílias às vezes têm muitos problemas, né, mas a gente sente um aconchego, né? A gente pode fazer uma lembrança assim da nossa família ali, né? E todos são iguais, né? Todos são iguais. Ninguém precisa pedir pelo amor de Deus para ter acesso ao pão, acesso à comida, ao arroz, ao feijão, à carne, a macarronada ali, né? Ninguém precisa implorar. Imagina o seguinte: será que o filho, ele está na mesa ali, ele precisa pedir para o porteiro do prédio: olha, pede pelo amor de Deus para o meu pai me dar um pãozinho que eu estou morrendo de fome? Não! Você está na mesa com o pai. E tem outra, né? Davi tinha os seus filhos. Imagina como eram vestidos os filhos de Davi. A filha de Davi, né? A princesa, né? Então a gente imagina aquelas vestes, né? E chega Mefibosete aleijado. Talvez ele estava com vergonha até, né? E ele se senta à mesa, e a gente pode imaginar aqui, conjecturar, né, que tinha uma toalha na mesa, e Mefibosete sentado ali. E é interessante o seguinte, né, que quando nós estamos na presença do rei, e Mefibosete estava ali na frente do rei, dos filhos do rei, e o defeito dele não aparecia. Ele estava sentado ali, a mesa cobria, e as pessoas só viam o rosto de Mefibosete. E é assim que Deus nos trata. Ele nos traz para a sua presença. Muitas vezes ele tira o homem do monturo, do lixo, e se faz assentar com os príncipes do Senhor. E ali ninguém vê defeito de ninguém. Ali ninguém aponta o defeito de ninguém. Ali todos nós estamos nos regozijando ali diante do banquete do rei. E esse é o momento, meus irmãos, do arrebatamento da igreja. Nós todos vamos ser iguais. Multidões de tribos, de todas as línguas, imagina, bilhões, a palavra fala de milhões, ou seja, bilhões de pessoas vão ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Deus vai agir de benevolência, e Deus quer que cada um de nós seja ativo nessa mensagem, para que bilhões de pessoas, porque nós sabemos que isso vai se concretizar na eternidade, porque tudo que Deus promete é verdade. E nós vamos ver aquelas multidões, né, falando línguas diferentes, né, africanos, chineses, poloneses, brasileiros, americanos, não tem problema. E outra, nós vamos entender tudo. Nós vamos ver que todos vão estar com as mesmas vestes lavadas, vestes limpas, na presença de Deus. Que Deus maravilhoso. Somente um Deus como esse, né, que pode fazer isso conosco. E nós só devemos ser gratos a Ele e louvarmos o nome dEle pela benevolência, pela bondade dEle para conosco. Convido você a ficar de pé. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Se porventura você esteve longe da presença do Senhor, se afastou da presença do Senhor, assim como Mefibosete, talvez pelos seus próprios passos, ou às vezes até você foi levado nessa onda, né, do mundo, para distante da presença do Pai, né, pelos teus desejos, e foi parar num lugar longe, assim, em Lodebar. Hoje é o dia que Deus está te chamando para vir à presença dEle. E eu queria convidar todos para que estivessem aqui na frente.
assim como Mefibosete fez, para que nós estejamos na presença do Senhor. E Ele certamente vai estar olhando com um olhar de benevolência, Ele vai estar nos perdoando, e vai estar nos dando aquele tão esperado: não temas. Não temas pelos acontecimentos que estão tendo hoje, pelas tuas preocupações de hoje, ou pelo que você vai vestir amanhã, ou pelo que você vai comer amanhã. Que a palavra diz que nós somos muito mais do que aquilo que nós vestimos, ou do aquilo que nós comemos. Se você está aqui hoje, presente aqui, porque Deus teve misericórdia de você. É porque tudo que você necessitava para estar vivo, Deus te deu. Não precisa de mais nada. Mais nada. É somente você se entregar. É você vencer esse medo de estar na presença do Rei. E você vencer esse medo de obedecer a palavra dEle, de confiar nele, e saber que Ele sabe aquilo que é o melhor para você. E Ele quer te usar. Ele quer te usar como Ele usou aqueles servos, para trazer outras vidas para cá. Porque nós nos satisfazemos, né? Porque a gratidão que é gerada em nosso coração é tipo da coisa: não é só para mim isso aqui. Se eu ficar com isso só para mim, que já é uma grande maravilha, eu vou estar pecando. Porque as pessoas estão morrendo aí, tão distantes, e é só uma palavra, é somente uma palavra. Olha, o Rei está te chamando. O Rei está te chamando. E o Rei é aquele que pode resolver. O Rei tem poder. Não há limites. Nenhum limite. Talvez você tenha, eu tenho limites, mas Deus não tem limite. Então eu convido a cada um de nós: vem para frente, vamos orar a Deus, vamos nos entregar, vamos confessar que nós não somos nada sem Ele, mas que Ele é tudo para nós, e que Ele é bom para nós, e que Ele é digno de confiança. Ele não quebra aliança. Muitos de nós já quebramos alianças. Muitos de nós já quebramos alianças. Muitos de nós já fomos falsos aqui, fomos mentirosos, fomos infiéis em contratos, fomos mentirosos. Não tinha nada que nós pudéssemos apresentar aqui de digno para Deus, porque em algum momento nós falhamos. E assim sempre é, porque é bom que seja assim, que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, porque Ele cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor? Cante esse louvor. Glória a Deus. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Nós já estamos vivendo isso. Essas promessas estão se cumprindo nos nossos tempos. Nós estamos comendo da presença do Rei. Nós estamos sendo alimentados por Ele. Ele é benevolente conosco. Ele é maravilhoso. E Ele era coxo de ambos os pés. Nós por vezes ainda continuamos com dificuldade na caminhada, mas Ele nos aceita na presença dEle e Ele não nos expõe. Ele nos trata como iguais aqui, nos trata como justos, ainda não sendo ainda justos, né? Ele já nos trata como justos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus. Te bendizemos pela Tua santa palavra que foi ministrada aqui neste lugar. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, como igreja de Cristo, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Se essa palavra é verdade, nós sabemos que é verdade, Senhor Deus, e essa palavra foi ministrada, que o Senhor venha plantar essa palavra em nossos corações, ó Deus, e que o Senhor venha operar uma grande mudança, uma grande transformação em nossas vidas. O Senhor venha nos dar um momento novo na Tua presença, Senhor Deus. O
Senhor venha colocar o temor do Teu nome em nossos corações. O Senhor venha, Senhor Deus, afinar os nossos ouvidos a ouvirmos a Tua voz e a sermos obedientes a Ti. Senhor Deus, nós queremos seguir na Tua presença, Senhor Deus. Nós sabemos que Tu já pagaste as nossas transgressões, nós estamos limpos e puros diante do Senhor. E agora nos reveste com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que nós possamos levar essa mensagem, Senhor Deus, a tantas vidas quanto o Senhor colocar na nossa presença. Senhor Deus, e nós cremos nessa esperança de um dia estarmos ali na Tua mesa, no Teu banquete, Senhor Deus, adorando e louvando ao Senhor por toda a eternidade, Senhor Deus. Por isso abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor Deus, nos fortalece na fé, Senhor Deus, nos dá um coração novo, um coração segundo o Teu coração, nos dá uma mente obediente ao Senhor, abençoa a nossa casa, Senhor Deus, nosso lar, Senhor Deus, e nos dá um coração firme, Senhor Deus, para que nós possamos dar o passo certo, sem temor e acreditando que Tu és um Deus de promessas, um Deus de aliança e que Tu cumpres todas as alianças. Ah, Deus, recebe a nossa adoração no trono da Tua graça, Senhor Deus, e abençoa o Teu povo. Levante suas mãos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a amada igreja, e o povo de Deus com alegria diz amém. Glória a Deus. Dê um abraço do seu irmão que está ao lado. Todos tenham um domingo abençoado e uma semana abençoada por Deus, e a todos a paz do Senhor Jesus.